A gente vai falar agora um pouco sobre a situação, né, do Supremo Tribunal Federal. Para quem não sabe, no Brasil você tinha, né, até há tempos atrás, até os 70 anos, aí fizeram a chamada PEC da Bengala, né, em que expandiram para 75 anos, e agora o ministro Celso de Mello ele completou 75 anos, quer dizer, vai completar, e pediu para sair. Então, eu queria te pedir, então, Felipe, que você primeiro falasse um pouquinho, né? Até porque, para quem não sabe, galera, o Felipe ele é doutor em Direito Constitucional. Então, nada melhor do que a gente falar sobre a Suprema Corte com alguém que é também um especialista em Direito Constitucional. Então, Felipe, queria que você comentasse um pouquinho, né, sobre a Suprema Corte, né, sobre o contexto dela, né, e essa saída do Celso de Mello. Eu ia começar exatamente quando você estava apresentando isso, eu estava pensando exatamente por onde começar. E eu quero começar prestando uma homenagem ao decano, que agora se aposenta, e dizendo que sou radicalmente contra a possibilidade de alguém ficar tanto tempo como ele ficou no STF. Mas que demos a sorte no caso dele, né? Porque realmente ele, pelo menos numa média geral, ele teve boas decisões, ele foi um progressista dentro do STF, principalmente na conquista de direitos humanos, então muita coisa que precisava evoluir, evoluiu pela caneta do ministro Celso, a quem eu considero que todos nós, constitucionalistas, devemos prestar as nossas homenagens, né? Mas a forma pela qual se entra no STF, o Supremo Tribunal Federal, né, que seria equivalente à Suprema Corte dos Estados Unidos, à Corte Constitucional dos países europeus, etc., a forma como se entra está muito errada, porque nós imitamos a Suprema Corte dos Estados Unidos em indicação pelo presidente da República, né, e a possibilidade do Senado impedir que aquela pessoa entre caso discorde do nome indicado pelo presidente. Mas as coisas precisam ser, inclusive, Bruno, isso tem muito a ver com o que a gente fala lá no grupo do estudo do Japão, né? As coisas não podem ser copiadas, porque as coisas precisam se desenvolver de acordo com as suas necessidades e de acordo com cada país, né? Nos Estados Unidos, o motivo pelo qual lá nos Estados Unidos a Suprema Corte tem esse formato tem muito a ver com a briga que existiu ali, que gerou o famoso caso Marbury versus Madison, que inclusive inaugura o controle de constitucionalidade dos Estados Unidos e que vem a influenciar o controle de constitucionalidade de boa parte do mundo. Né? Ali no caso Marbury versus Madison, a briga, o que está essencialmente dentro daquela discussão, é exatamente que o presidente, o John Adams, né, quando ele percebe que ele vai perder as eleições, ele vai lá, aliás, muito depois que ele perde as eleições, entre a derrota dele nas eleições e a entrega do cargo para o Jefferson, ele vai lá e nomeia mais de 50 juízes conhecidos como os juízes da calada da noite. Então, enquanto estava ali arrumando as gavetas, né, para entregar o cargo para o Jefferson, para o Thomas Jefferson, ele foi lá e nomeou 50 partidários dele para o judiciário. E ele colocou o secretário dele, como se fosse o ministro da Casa Civil, né, o braço direito do executivo ali, ele colocou como chefe de justiça da Suprema Corte, né? E era o ministro Marshall, né? E isso, Justice Marshall. E isso gerou um problema, porque desses 50 nomeados, 4 acabaram não sendo empossados a tempo. Eles foram nomeados pelo presidente Adams, mas o Adams sai da presidência e o presidente seguinte, o Jefferson, não permite que eles tomem posse, né? Os outros 46 tomaram posse e esses 4, Marbury e outros 3, não tomaram posse. Daí inicia a grande briga do caso Marbury versus Madison, né, mas que tem, no fundo, exatamente uma nomeação maliciosa, maldosa de um presidente da República. Né?
E a partir dali começou a se discutir que o presidente não poderia fazer isso e que o Senado deveria poder impedir esse abuso do presidente. Esse desenvolvimento nos Estados Unidos, que vem desde 1802, ele foi se desenvolvendo a tal ponto que lá, quando tem uma vaga, e agora nós estamos vendo uma, né, porque teve o falecimento da... Caramba, fugiu completamente o nome da Justice que faleceu. Peço desculpas porque fugiu da cabeça, mas é uma Justice, inclusive, de grande importância também para as conquistas dos direitos humanos lá, que veio a falecer recentemente. Lá, o país inteiro participa do debate e tem algumas características. O presidente, ele não pode nomear uma pessoa que seja ligada a, por exemplo, alguma luta de classe. Ele não pode nomear alguém que é ligado a ele politicamente, né, porque o Senado vai barrar. Lá é certo que o Senado barra. Enquanto que aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil, historicamente, o Senado, ele, no máximo, impediu a nomeação do Barata Ribeiro, porque o Barata Ribeiro era médico, né? E agora, vamos ver aí, toda vez que nomeia alguém, tem um debate se vai barrar ou não vai barrar, mas é muito difícil que isso aconteça aqui no Brasil, porque nunca foi desenvolvida a necessidade de um controle real. A PEC da Bengala, ela veio porque o PT, ao conseguir a quarta eleição seguida, ele iria chegar num ponto de ter 9 dos 11 ministros, não, 10 dos 11 ministros indicados pelo PT. E daí o Congresso correu para impedir que isso aconteça, porque de fato é perigoso você ter o mesmo grupo político indicando todos. A ideia, na verdade, era justificável, né? Mas eu considero que foi um erro a PEC da Bengala. Ela deveria, ao invés disso, ter feito uma reforma de como que os ministros do STF podem chegar ao cargo. Tá? E daí nós temos inúmeras propostas dentro da doutrina, a gente pode aqui falar de algumas delas, né? Mas, enfim, de qualquer forma, que tem que mudar, eu considero que é urgente. Não, exatamente. E só complementando, né, a ministra, eu consultei aqui rápido enquanto você falava também, que é a Ruth Bader Ginsburg. Isso, infelizmente. Morreu aos 87 anos, né? E tem uma coisa interessante, viu? E daí você vê como aqui no Brasil nós estamos realmente muito atrás no debate político. O melhor amigo dela era o Scalia, que também já é falecido, né? Um extremamente conservador e a outra extremamente progressista, mas com uma importância. Ele, um conservador e não um reacionário, porque tem uma diferença gigantesca entre uma coisa e outra. Ele é um dos maiores nomes do conservadorismo no mundo, Scalia, né, recente, infelizmente também já falecido, e ela, um dos maiores nomes dentre os progressistas. E eram amigos, muito amigos, eram os melhores amigos lá dentro. Né? E aqui no Brasil, os conservadores, eles se sentem conservadores, mas na verdade eles fazem propostas reacionárias, né? Muitas vezes completamente fora até do Estado de Direito, talvez alguns querendo voltar tanto no tempo que chegariam na Idade Média, né? E acaba não tendo um debate saudável entre conservadores e progressistas, porque, infelizmente, o conservadorismo aqui está com problemas sérios.